voltamos com o programa Despertar da Consciência, no segundo bloco, programa 3, Viver Consciência, e estamos falando um pouquinho mais profundo com o Sebastião aqui, sobre certos detalhes do que é a gente viver com essa consciência toda para a nossa evolução, né? Para o nosso progresso. Exato. E essa frase ela tem duas interpretações. Então, viver com ciência, quer dizer, consciente do que está fazendo, e ao mesmo tempo a ciência de viver bem. Pois é, essa ciência de viver bem, ainda no nosso planeta Terra, eu acredito que mais para provas e expiações, engateando para a regeneração, às vezes nos puxa para trás ou então nos deixa estancados em certas situações, que eu acredito que você entenda com facilidade a nossa posição, de querer às vezes fazer o melhor e não conseguir. Vamos dar um exemplo bastante simples e bastante prático. André Luiz narra de dois cientistas na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eles descobrem que uma energia atômica, a irradiação daquele átomo que estava sendo investigado, era tão intensa que ele refletia no átomo vizinho e o átomo vizinho passava a refletir o seu brilho. Quer dizer, ele brilhava tanto quanto o brilho do outro, ou a irradiação do outro. Vibrava tanto quanto esta irradiação. E eu te pergunto, quantos seres em nosso planeta Terra hoje vivem com ciência, sabendo o que está fazendo inteiro na situação? Não tem muitos, mas eu conto só para você desde que você não conta para o telespectador. Agora imagina Buda, será que ele tem ciência do que faz? E toda a corte, todos os seres que compõem a sua consciência. Imagine Bezerra de Menezes, que Divaldo fala que é mais de 10 mil espíritos que formam esse universo consciencial, todos aqui encarnando em breves dias. Joana de Ângeles, Emmanuel já veio. Imagine quantos milhares de espíritos conscientes e vivendo com ciência, e a luz deles não pede licença, ela permeia tudo. Porque se um simples neutrino atravessa todos os corpos físicos, o energismo deles é um pouquinho mais do que fótons, que é muito melhor do que neutrinos em si. Com certeza. Como é que a gente faz para entender o ser humano, nós? Faça brilhar a sua luz. Como é que a gente pode entender essa frase? Na essência, somos virtudes. A nossa luz já adquirida no sentido virtuoso do termo. Então, brilhar a nossa luz é permitir que essa essência venha à tona, com propostas enobrecedoras. Não dissemos que ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas são portadores de energia equilibrante? Quando eu começo a idealizar algo nobre, planejar fazer algo nobre, esta luz vem à tona. Esses recursos inatos vêm à tona e interagem com recursos latentes e fazem acontecer. Numa oração, segundo Joana de Ângeles, estamos criando um processo de iluminação de dentro para fora, um mecanismo de plenificação. Segundo André Luiz, com a oração eu crio elementos força. Elementos força são virtudes, são entidades que vão conduzir, são leis que vão conduzir a situação. E ao mesmo tempo, oração é vibração, é energia. André Luiz. O poder é o elemento força, porque ele fala as três coisas. Eu posso, nesse círculo de permutas incessantes entre a minha e outras consciências, gerar elementos para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma que sou e para a iluminação da minha consciência. Então, se aprendermos a orar, já estamos a caminho dessa conexão e fazer brilhar a nossa luz. Então, hoje, se você pegar uma pedra bruta, ela não brilha, porque tem toda uma ganga ali envolvendo. Mas se você começa a lapidar, tirar o que empana o seu brilho, daqui a pouco ela esplende. Então, é o que nós chamamos de reforma íntima, de mudar a estrutura do próprio pensar, do sentir, do falar e do agir. Hoje sabemos que o pensamento dá forma àquilo que estamos idealizando, mas o sentimento enobrecedor dá vida ao que nós estamos criando, qualifica. A palavra coloca em movimento essa luz. E a atitude faz com que ela torne realidade. Ela brilhe de fato no setor que nos encontramos.
Que ótimo. Tem a ver um pouco com a autoestima de cada um. Exato, eu preciso valorizar-me, ter estima para comigo. Quando eu começo a me estimar sem exageros, porque eu posso querer encontrar valores onde não tem. É. Então eu reconheço que não sou o melhor dos seres, mas também não sou o nada. É o que nós chamamos de autoestima. Por exemplo, eu reconheço que não sou lá grande coisa, mas não sou um nada também. E quando reconheço que não sou tão nobre quanto eu gostaria, mas posso ser. Só que eu reconheci, eu estou sendo honesto. Então eu valorizo o que já possuo e sei que tem muitas coisas que eu possa adquirir. Então eu valorizando, eu reconhecendo que eu já sou. Quando Sócrates afirmou, só sei que nada sei, não é bem assim a frase. Só sei que nada sei em relação àquilo que eu não experimentei. Ele reconheceu que ele já sabia algo, mas na próxima etapa de algo que ele desconhece, atesta a própria ignorância, e ele próprio diz que o sábio que assume a própria ignorância, ou melhor, o ser que reconhece a sua própria ignorância é um sábio. Então, se eu assumo que não sei o que pretendo saber, isso se chama humildade. Eu abro campo para as informações chegar até mim. As inspirações ou forças inspirativas e intuitivas. Mas eu intenciono saber. Então eu insisto, pensando, estudando, refletindo, experimentando. Daqui a pouco eu já sou. Eu não apenas sei, eu me tornei. Porque no início eu aprendo, busco as informações, eu apreendo, me interesso e vou refletir sobre elas, compreendo, chego ao estado de discernimento, eu aprendo a discernir, e agora aplico e me torno. Agora eu sou o Evangelho, ou eu sou a paz, eu sou a ciência, eu sou o saber. Porque eu não fico apenas na teoria. Eu vou acumulando teorias, é como se fossem arquivos que são desintegrados. É a memória RAM do computador. Eu estudo, eu digito, eu faço um monte de coisa, só que não salvo. E quando eu aplico, eu salvo. Só na vivência nós salvamos o conteúdo que estudamos. Vários autores, a começar por Pietro Baldi. Então, aquilo que colocamos na prática, ninguém mais tira de nós. Pode ser uma experiência, às vezes até primária, mas é nossa. Eu vou aprimorando gradativamente. Mas o que eu apenas estudei e não vivi, não se transforma em hábito. Esse perde. E eu esqueço. E precisamos tomar cuidado, né, Sebastião, por conta de achar muitas vezes que a autoestima não está quase chegando ao egoísmo, não está mexendo demais com o nosso ego, de uma forma que pode até vir a prejudicar. Exatamente, por isso que eu falei, aquela análise honesta. Eu não estou colocando panos quentes, Sim. Não estou sendo conivente com os meus equívocos. Eu estou reconhecendo que eu não sou lá grande coisa, mas já sou algo em construção. Então, não querer ser o que não é. Do contrário, o orgulho vai invadir o espaço, o egoísmo, idem. Então, a partir do momento que eu honestamente reconheço, porque Santo Agostinho entregou de bandeja, Sim. na questão 919A. Então, eu faço essa autoanálise honesta. Se eu condeno no outro, como que eu posso aceitar em mim? Então, se não está certo lá, é porque não está certo cá. Porque se estiver certo cá, eu me compadeço de quem está lá, fazendo às vezes a criancice ainda. Então, quando eu sou honesto comigo mesmo, eu acesso a minha luz, porque ela quer brilhar quando acha um vaso fiel. Isso foi Jesus com Saulo. Se esse moço está sendo fiel ao que ele acredita, porque ele é um oficial da lei, ele respeita as leis. Se ele passar para o lado de cá, ele vai dar a vida para pregar esta outra lei, antes a lei física, as leis dos homens, e agora as leis divinas. E ele investiu. E onde está escrito que Jesus ficou apontando os podres do Paulo? Só falou uma única vez, por que me persegue? Foi o suficiente. Exatamente. Acordou, o que queres que eu te faça? E agora, nova tarefa, sem se culpar pela tarefa anterior. É verdade. Antes eu ignorava.
Eu achava que sabia, me achava o tal, porque o orgulho estava na frente, o egoísmo também. Agora não, a humildade me comanda. Eu tenho o direito de queixar, eu tenho o direito de julgar, de condenar, mas eu abro mão de todos esses direitos e apenas abençoo. Apenas reconheço a minha própria ignorância em relação àquilo que está diante de mim. E aí, com isso, eu absorvo as informações inatas e as latentes também. Tá certo. Sebastião, nós sabemos que o mundo de regeneração tem a ciência e a tecnologia num ponto mais elevado. Nós já estamos, né, nos entranhando em bastante coisas de tecnologia elevada, como está aí provado para todo mundo, e da ciência também, né, tanto que o espiritismo cada vez mais provado através da ciência. Você acha que o ser humano encarnado está abusando da ciência, tipo, exagerando em várias coisas que já está um pouquinho mais avançada e se prejudicando, vindo a se prejudicar pelo excesso da ciência e também da tecnologia? Já faz tempo, faz muito que tempo. está se abusando. E por esse abuso, chegou-se à ociosidade, o consumismo desnecessário. Por isso, a presença desses luminares estão trazendo uma nova tecnologia, que é a do ser. A do saber avançou e agora a asa do ser vai equilibrar. Por isso que em breves dias, o amor, a solidariedade, a fraternidade vai estar em primeiro lugar antes do consumismo e do lucro que está Sim. desenfreado. Então nós vamos pensar em fabricar um produto não que seja para ganhar dinheiro somente, mas que seja útil à vida do ser moral, do ser que busca um caráter enobrecedor acima de qualquer coisa, não do ser que quer crescer a qualquer preço. Então eu vou construir uma máquina através da qual ele vai roubar o dinheiro da conta dos seus semelhantes. E agora nós vamos construir sistemas controlados por valores morais. A pessoa pode ter acesso a um cofre, mas ele não vai pegar porque não lhe pertence. Então esse é o mecanismo tecnológico que vai ser estabelecido como norma fundamental na consciência do indivíduo que está encarnando a partir de agora e a partir de um tempo já. Isso já está acontecendo. Esses seres que estão chegando já trazem essa tecnologia. Mas se os seres que aqui estão, os pais, não a tiverem, pode perturbar essas mentes que estão chegando. Por isso que precisamos nos preparar como pais para receber esses novos filhos, para não complicar a vida deles e a futura tecnologia, a do ser, para enriquecer também a do saber. Então é bem a moral mesmo. Exato. Né? A moral é que vai estar em pauta a partir de agora com mais evidência. Que ótimo. Estamos encerrando mais esse bloco e já voltamos. Fique conosco que é bem rapidinho.